E aí, sextos anos, espero que seja tudo bem aí com vocês. Mais uma semana aí de videoaula. Espero que assistam direitinho, façam as atividades. A participação está melhorando, mas ainda dá para melhorar bem mais. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tiverem no vídeo, tudo, me chama lá no mural, nos comentários privados, beleza? Vamos participar mais aí, trocar mais informações, tá certo? Hoje a gente vai dar sequência no vídeo da semana passada. Semana passada a gente falou da formação, a gente tá falando da formação do povo paulistano. Paulistano é que mora na cidade de São Paulo, tá? Paulista é no estado de São Paulo. Você tem o estado de São Paulo, aí o desenho. E dentro do estado de São Paulo você tem a capital do estado de São Paulo, hoje é a cidade de São Paulo. Tá? Aí o desenho também. Quem mora no estado é paulista. Quem nasceu na cidade de São Paulo é paulistano. Tá? Então quando falarem de paulistano, é da pessoa que nasceu na nossa cidade, na cidade de São Paulo. Tá? E é uma das maiores cidades do mundo. Segundo aí todos os dados, é uma das cidades mais globalizadas do mundo. É uma das cidades que tem habitantes com descendência de países, de lugares diferentes. Tá? Em São Paulo tem gente que tem origem em tudo que é lugar do mundo. Tá? Aqui em São Paulo você tem aí mais de 100 descendências, pessoas que são descendentes de países diferentes. Isso é muita coisa. Tá? Então, como é que se formou essa cidade, o povo dessa cidade, um povo de tantos lugares, com tantas culturas? É isso que a gente está estudando. Na semana passada a gente viu o começo dessa cidade, que é quando você vai ter a união cultural e física, né, dos indígenas, dos povos indígenas que habitavam essa região, principalmente tupis e guaranis, tá? Com os portugueses, tá? Primeiramente os padres, lá os jesuítas que fundam a cidade, e depois com os portugueses que vêm tentar a sorte aqui com a plantação de cana, não dá certo, e vão sobreviver aí, os bandeirantes, né? Vão sobreviver da violência, tá? Do ataque e aprisionamento de índios e a venda de índios como escravos, tá certo? Então, essa foi a aula da semana passada. Quem não assistiu, assista lá, tá? Tá lá o vídeo postadinho. Hoje a gente vai para a segunda parte, tá? Que é quando nessa cidade que é meio índio e meio indígena e meio portuguesa, você vai ter novos povos chegando para se misturar ainda mais, tá? Primeiramente, quem vai chegar para entrar nessa receita doida aí, nesse bolo doido, são os africanos, os negros, tá? Não por vontade própria, mas trazidos como escravos, tá? Só para colocar vocês melhor, São Paulo, os primeiros portugueses que vêm para cá, eles vêm na expectativa de plantar cana, que era o produto que dava dinheiro na época. Não vão ter sucesso, tá? A terra da cidade de São Paulo não vai dar muito certo com a cana-de-açúcar. E aí eles vão partir aí para a questão do bandeirantismo, né? Da prisão e venda de escravos indígenas. Passado um tempo, esses mesmos bandeirantes, nessa de sair atrás de indígenas, tudo, eles vão encontrar ouro em Minas Gerais, tá? E aí o Brasil vai mudar um pouquinho a sua visão, né? Os portugueses, ao invés de cana, vão começar a se preocupar mais com o ouro de Minas Gerais. E aí a vida aqui na cidade de São Paulo, ela vai começar a ter uma mudança. Por que ela vai ter uma mudança? No primeiro momento, os paulistas vão querer, os bandeirantes vão querer Minas Gerais para eles explorarem. Tá? Vai haver até uma guerra entre os bandeirantes e Portugal pelo domínio de Minas Gerais. Tá? A gente fala disso em outro momento. Os bandeirantes vão acabar perdendo esse direito, mas a cidade vai mudar porque São Paulo vai passar a ser rota
de fornecimento de comida, de itens para Minas Gerais. Tá? Então, principalmente a carne, que vem lá do sul do país, onde se criava o gado, até hoje, né? Rio Grande do Sul, tudo. Essa carne vem até São Paulo e de São Paulo ela é levada para Minas Gerais. Então São Paulo, que antes era um lugar abandonado, não tinha nada, vai passar a ser uma rota comercial razoavelmente importante e a cidade vai crescer um pouquinho. Né? Então aqueles bandeirantes que viviam da luta, da guerra e tudo mais, aos poucos a coisa vai se modificando um pouco e vão se estabelecer mais numa coisa de comércio. Fora isso, pouco tempo depois, o Brasil vai se tornar independente, você vai ter um imperador, né, que seria um rei, Dom Pedro, que a capital do Brasil na época era no Rio de Janeiro, ele morava no Rio de Janeiro, mas ele tinha uma namorada, uma amante aqui em São Paulo. Fora isso, um dos melhores amigos dele, o maior amigo dele, morava em Santos, tá? José Bonifácio, e a namorada dele, a Marquesa de Santos, que chama Marquesa de Santos, mas morava aqui na cidade de São Paulo. Nunca foi para Santos. Nunca foi não, estou exagerando. Mas ela vivia aqui no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé. E Dom Pedro ficava mais tempo aqui em São Paulo que no Rio, né? Principalmente por causa da amante dele, ele vinha muito para cá. E aí aquela cidade, obviamente, que para receber o imperador, tudo, ela acabou tendo uma série de melhorias. Óbvio que o governo deu uma ajuda. Então aquela cidadezinha abandonada dos bandeirantes, que não morava ninguém, aos poucos foi se tornando uma cidade razoavelmente ainda pequena, com pouquíssimos moradores, mas uma cidadezinha com uma estrutura melhor. Tá? Muitas coisas que não haviam em outras cidades, em São Paulo já havia, justamente por causa dessa ligação, ligação meio estranha aí com o imperador, tá? Que era casado, tinha filhos, mas que tinha aí algumas amantes, tá? E a principal delas na história, a Marquesa de Santos, aqui de São Paulo, beleza? Ó, TV Fama, momento TV Fama. Continuando. E o que vai acontecer? Com o surgimento, a descoberta, né, do ouro em Minas Gerais, o centro econômico do Brasil, que era a produção de cana, vai para Minas. Os escravos que trabalhavam nas fazendas de canas, a maioria vai ser negociado com as mineradoras para trabalhar. E São Paulo, que não tinha escravos africanos, começa a ter também. Tá? Trazido aqui para São Paulo, se traz para cá alguns escravos que vão trabalhar. A cidade ainda não é grandiosa, mas ela passa a ter um novo povo trabalhando aqui, que são os africanos. Logo após o ouro, você vai ter a plantação de café aqui no estado de São Paulo. Tá? Que aí o ouro diminui também, o ouro começa a rarear. E aí o grande produto do Brasil vai ser o café, que é plantado no interior de São Paulo, não na cidade, no interior de São Paulo. Mas São Paulo vai ser a rota por onde esse ouro é levado para o Porto de Santos. Porque esse café. Esse café vai ser plantado no interior, só que ele precisa ser levado para o Porto de Santos, que é da onde ele vai ser levado para a Europa, para a América, para os Estados Unidos em geral. E essa descida da serra do interior para Santos é muito difícil. E aí em São Paulo, um prefeito de São Paulo chamado Lorena, sobrenome dele é Lorena, ele vai criar uma calçada mesmo, que vai ligar a cidade de São Paulo ao Porto de Santos. E aí o café, ao invés de descer pela mata, pela Serra do Mar, que levava dias, dependendo do tempo, mais que uma semana, o café começou a ser trazido para a cidade de São Paulo, e de São Paulo ele era levado para Santos por essa calçada, que facilitava e era muito mais rápido, tá? Então São Paulo passou a ter mais importância ainda, porque passou a ser a rota do café. Tá? Então, aquela cidadezinha dos bandeirantes toda hora vai tendo motivo para essa cidade começar a crescer um pouco. Mas ainda é uma cidade super pequenininha. Tá? Eu quero que vocês entendam que a cidade de São Paulo é muito pequena. O interior do estado de São Paulo já é mais rico. Tá?
No interior de São Paulo você tem as fazendas, milhares e milhões de escravos africanos. Os fazendeiros de café são muito ricos, mas a cidade de São Paulo ainda é uma cidade acanhada. Ainda não é a grande cidade do estado, a capital, nada disso. Tá? Como é que isso vai mudar? Esses fazendeiros do café vão ganhando muito dinheiro, e começam a investir. Quem ganha dinheiro quer ganhar cada vez mais dinheiro. Esses fazendeiros vão começar a procurar uma maneira de fazer mais dinheiro ainda. E aí vão investir numa coisa que tinha acabado de surgir no mundo, que eram as máquinas. As máquinas foram inventadas na Inglaterra, para valer ali, século XVII, século XVIII, e aí vão começar a surgir as fábricas. É uma novidade no mundo todo. Só as grandes cidades do mundo vão ter essas máquinas, essas fábricas. E São Paulo, com esses fazendeiros ricos, ela vai começar a trabalhar nesse sentido. Os fazendeiros vão comprar máquinas, e vão criar fábricas, mas não no interior, porque no interior está plantado café. Eles vão criar essas fábricas aonde? Aqui na capital, onde não tem café para derrubar. Porque se ele fizesse uma fábrica na fazenda dele, ele tinha que derrubar o café para construir a fábrica. O café que é dinheiro certo, que todo ano vai dar dinheiro para ele, para construir uma fábrica que talvez dê certo, talvez não. Então esses fazendeiros não são burros. O que eles vão fazer? Eles vão construir a fábrica onde não tem café. Aonde que não tem café? Aqui na cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo vai passar a ter fábricas. Com as fábricas vai surgir a necessidade de conseguir mão de obra, pessoas para trabalhar nessa fábrica, mas pessoas que já tenham alguma noção de como elas funcionam. E aí você vai buscar onde? Na Europa. Ao mesmo tempo, a escravidão começa a perder força. Tá? O movimento contra a escravidão no mundo todo vai ganhando força. E os países, aos poucos, vão todos eles proibindo a escravidão. Então, na época se sabia que aqui no Brasil, mais hora menos hora, a escravidão ia acabar também. Então vai se procurar pessoas para trabalhar também nas fazendas em outros lugares. E aí você vai ter a cidade de São Paulo como centro disso tudo. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Os imigrantes, que os primeiros que vêm aqui para São Paulo são da Alemanha. Tá? Lá no comecinho do século XIX, nos anos 1825, 1830, vão chegar alemães. Vão ser instalados onde? Aqui na cidade de São Paulo. Daí logo depois você vai ter o fim da escravidão. Logo depois não, depois. Esses escravos, esses negros, que agora não são mais escravos, eles vão ser praticamente expulsos das fazendas. Uma coisa que precisa ter aí na cabeça de vocês. Esses fazendeiros, eles eram, não só eles, mas os brancos todos da época, não vou dizer todos, porque não dá para falar por todos, mas a maioria absoluta é racista. O cara só convivia com os africanos, com os negros na fazenda, porque os negros eram escravos e trabalhavam de graça para ele. Quando acaba a escravidão, o que ele vai fazer? Ele vai expulsar os negros. E já que ele vai ter que pagar salário, ele vai preferir pagar salário para quem? Para um branco. Aonde que ele vai conseguir um branco? Na Europa. Então, o número de imigrantes vai aumentar, chegando aqui no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, tanto para trabalhar nas indústrias, quanto nas fábricas. Tanto nas indústrias, quanto nas fazendas. Esses negros que trabalhavam nas fazendas também vão ser expulsos das fazendas do interior. E aí, mas eles vão ter que se manter, como é que eles vão sobreviver? Como escravo, a condição era horrorosa, ele tinha lá o pior de tudo para comer, o pior de tudo para vestir. Mas agora, quando ele é expulso da fazenda, ele não tem nada, ele não ganha terra, o governo não dá terra, o governo não dá nada para esse pessoal que era escravo. Esses escravos vão fazer o quê? Vão todos vir para São Paulo, tentar sobreviver aqui nas indústrias. Só que quando eles chegam aqui, o dono da indústria é o mesmo cara que é dono da fazenda. Se o cara não quiser ele lá, também não vai querer ele aqui. É uma situação complicadíssima, mas para a cidade, vamos analisar o que é bom, o que é ruim. Tem coisas que é óbvio, escravidão é horrível. Mas vamos entrar numa análise para a cidade. Aquela cidade que antes viviam só os índios aqui na região.
Depois chegam os portugueses. Se cria uma mistura cultural de índios e portugueses. Logo depois você vai ter a chegada de imigrantes europeus, africanos, todos na mesma região. Aquela cidadezinha que antes era pequenininha, a cidade de São Paulo tinha 36 mil habitantes. Sabe o que é 36 mil habitantes, gente? Não enche um estádio de futebol. Se você pegar um estádio de futebol como daquele time que não tem mundial, do Palmeiras ou do Corinthians, não enche. Com 36 mil pessoas ainda sobra espaço. Essa era a população de São Paulo todinha. Não enchia um estádio de futebol. Era uma população super pequenininha. De repente você vai ter a chegada de milhares e milhares de negros vindo das fazendas do interior, de milhares de imigrantes chegando da Europa, chegando do Japão, chegando do Oriente Médio, libaneses, sírios. Então, gente do mundo todo que abandona o que tem e vem para cá, para São Paulo, para tentar ganhar a vida. Uma cidade nova, uma cidade com empresas, que é uma coisa rara no mundo, uma cidade com oportunidades, com emprego. Então, de repente, a cidade de São Paulo vai receber um mundaréu de gente. Uma cidade de 36 mil habitantes, em poucos anos vai ter 500 mil, 1 milhão, e hoje somos quase 15 milhões. É assim que a cidade vai começar a crescer. Tá? Então, agora, para a formação do povo, imagina só, você tinha a população indígena, com hábitos indígenas, com língua indígena, chega o português. Você vai ter, óbvio, conflitos e depois uma acomodação entre indígenas e portugueses. Vão criar, mesmo sem saber, sem perceber, esses dois povos vão criar uma nova cultura, que é parte portuguesa, parte indígena. Essa mistura vai receber depois os negros com a cultura africana, que ainda vão ter a cultura, mesmo os que já eram nascidos no Brasil, são criados dentro de uma ideia cultural dos descendentes africanos, de religião, de música, de dança, de luta, de tudo isso. Então, vai entrar um terceiro ingrediente nessa mistura. Uma mistura que era indígena vai passar a ser indígena, portuguesa e africana. Cria uma nova ideia cultural. Aí você vai ter a chegada dos imigrantes, alemães, italianos, libaneses, sírios, japoneses, gente que vive totalmente diferente, cada um com um modo de viver, todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo lutando pela mesma coisa, por melhorar de vida, por ganhar dinheiro, por trabalhar e tudo mais, convivendo. E aí da convivência um vai aprendendo com o outro, um vai dando ideias com o outro. E é aí que você vai ter a formação da cidade de São Paulo. Vem os nordestinos, vem gente de todos os cantos do Brasil, e todos vão contribuindo na construção da cultura do povo paulistano. Então, se hoje São Paulo é essa cidade globalizada, que tem gente do mundo todo, São Paulo é um negócio para ser... Vocês nasceram aqui, como eu, a gente foi criado aqui, então pra gente é normal. Mas para alguém que vem de fora para São Paulo é assustador. São Paulo é um mini mundo. Aqui em São Paulo, se você tiver vontade de comer comida do Vietnã às 3 da manhã, tem. Se você tiver vontade de comer comida japonesa, italiana, espanhola, de qualquer lugar do mundo, libanesa, indiana, tem. Por que que tem? Porque tem pessoas desse lugar, descendentes de pessoas desse lugar. São Paulo tem de tudo. Tem gente que vem de outros estados para consumir cultura em São Paulo, porque é uma cultura diferente. É uma cultura que não é uma só, é uma cultura com 1000 faces. Tá? Mesmo sem saber, você fala palavras que são italianas, você usa palavras espanholas, você usa palavras indígenas, você usa termos africanos, mesmo sem saber, porque já faz parte da nossa cultura. Você come comidas de todos os lugares. São Paulo é
uma mistura cultural. A nossa cultura, mas ela vem do quê? Desse sistema de migrações, que é lá do nosso primeiro texto. Mas a nossa cultura vai ser formada dessa maneira. Espero que vocês estejam entendendo. E continua, tá? Continua. É um processo que não tem fim. Você tem a chegada de bolivianos, peruanos, haitianos, nigerianos. Você tem, até hoje, São Paulo é um ponto de migração para vários povos do mundo inteiro, por N motivos. Hoje os motivos são os mesmos e outros, são mais diversos, mas as pessoas continuam vindo para São Paulo. São Paulo ainda é a terra da oportunidade. As pessoas ainda acreditam que em São Paulo eles vão conseguir, por um meio ou outro, chegar a uma vida melhor. E a cultura de São Paulo continua se construindo. Você pensa que não, nós temos um modo de viver, mas esse modo de viver está em constante mudança, em constante ajuste. E a nossa cultura está assim. Talvez o impacto da globalização seja menor em São Paulo do que em outros lugares, porque aqui você já nasce já globalizado. Você já nasce já sabendo onde tem sushi, onde tem sashimi, onde tem paella, onde tem pizza. Você aqui já nasce meio globalizado. Você já usa termos de outros países. Tá? Então, a globalização que a internet trouxe, que tudo trouxe, em São Paulo o impacto foi menor, porque a gente já estava meio globalizado já. Então, tudo a partir dos processos de imigração. Espero que vocês estejam conseguindo entender como o nosso meio de vida se constrói através disso aí. Beleza? Espero que tenham entendido como funcionou, tá? Como a economia, o trabalho está totalmente relacionado com isso. As pessoas migram para cá por quê? Porque aqui tem trabalho, tem chance de crescer, tem dinheiro. Tá? Então, as pessoas não migram para cá porque é bonitinho, tem motivos. Tá? Então, espero que tudo que a gente conversou, desde aquele texto da migração, o texto da semana passada e hoje, tenha ajudado vocês a entender a importância desse processo de migração e como é a nossa cidade. Por que ela é tão diferente, tão maior que as outras do Brasil. Tá? Se você pegar a população de São Paulo, da cidade de São Paulo, não é do estado não, da cidade de São Paulo, de cada 10 brasileiros, 7, 8 vivem em São Paulo, na cidade de São Paulo. No Brasil todo, aquele mapão todo, de cada 10, de cada 7, 8, errei feio aqui, hein? Mas de cada 10 brasileiros, de cada 10 brasileiros que moram no Brasil, 215 milhões de habitantes, mora na cidade de São Paulo. Então, tem que se pensar nisso direitinho. É muita gente num lugar pequenininho. Mas por que está todo mundo nesse lugar? O que esse lugar tem que os outros não têm? Trabalho, oportunidade. Já passou a ter lá atrás com o surgimento do café, das fábricas, e continua tendo até hoje. Por isso que tanta gente muda para São Paulo, e é por isso que a gente está hoje. Se não fosse por isso eu não estava aqui, provavelmente vocês também não estavam. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho. Não esquece de responder o questionário. Semana que vem a gente se vê aqui. Fui.